Fala pessoal, Shalom no coração e sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13. É nesse texto que nós vamos conversar hoje. Muito provavelmente o devocional um pouco mais rápido, porque a bateria do celular aqui, ela está bem diminuta. E já que você não bota para carregar, que eu estou justamente com o microfone conectado, e para que o áudio saia melhor, com mais qualidade, enfim, mas pela bateria já está quase esgotando, vai ser um devocional bem rapidinho hoje, mas como sempre, nos abençoará e eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. Vamos lá, Jeremias capítulo de número 29, versículo 13. Esse é um dos versículos, gente, mais famosos de toda a Bíblia. É aqueles versículos que são um dos mais repetidos nas igrejas, nas pregações. Talvez na sua própria leitura você já deve ter visto esse versículo várias vezes. E ele diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu quero ler só o início do versículo 14, que vai estar escrito assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você abriria a profundidade do seu coração e da sua vida para alguém que só se aproxima de você por interesse? Você abriria profundo do seu coração para alguém que só se aproxima de você por interesse? Só se você estiver enganado. Mas se você souber que a pessoa está se aproximando de você só por interesse, a pessoa te elogia só para você, sabe, favorecer ela de algum modo, a pessoa só está ali te tratando bem para que você devolva aquilo de alguma forma, mas o interesse da pessoa não é real em você, é naquilo que você tem. Você abriria seu coração para essa pessoa? É claro que não. Nenhum de nós faria isso. Acontece que muitas vezes nós queremos que Deus abra o coração dele para nós, sendo que nós não nos aproximamos de Deus interessados em Deus, mas nas coisas que ele pode nos dar. É muito comum que isso aconteça, infelizmente. Não é normal e nem deveria ser, mas é muito comum que várias pessoas se aproximem de Deus pelo que ele pode oferecer, mas não pelo que ele é. E Deus não é como nós que temos conhecimento limitado. Eu posso ser iludido por alguém, você pode ser iludido por alguém, mas Deus conhece a tudo e a todos. Deus sonda o nosso coração. E esse Deus que sonda o nosso coração, ele mostra uma realidade espiritual aqui no versículo 13, que é o seguinte: vocês me procurarão. Em outras versões mais tradicionais, vocês me buscarão. Buscar ele é para todos. Qualquer um de nós pode buscar. Você pode estar no Brasil, na China, na África, na Austrália, Estados Unidos, Rússia. Você pode buscar Deus. Pode estar de manhã, de tarde, de noite, você pode buscar Deus. Pode ter uma transmissão de internet via rede, Wi-Fi, ou ficar em modo avião, você pode buscar Deus. Você pode falar português, inglês, francês, italiano, qualquer outro idioma ou dialeto, você pode buscar Deus. Você pode ser pastor, o padre, o sacerdote, o papa, ou o pior satanista, ateu, odioso a Deus, ou que não acredita em Deus no mundo. Você pode buscar Deus. O buscar é para todos. Procurar, ele é para todos. Mas o próprio Deus, isso aqui não é opinião de Tiago, é opinião de um sábio, um guru, um coach da internet. O próprio Deus vai dizer o seguinte: vocês me acharão quando? Atenção, Deus fala assim, ó, vocês podem me buscar, mas o achar, sabe quando é que você vai achar? Quando você me buscar, quando você me procurar de todo o coração. Aí talvez alguém diga assim: Thiago, então eu pelo meu mérito, meu esforço que eu vou encontrar Deus? Não, porque o versículo 14 fala: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Acontece que Deus, ele rastreia o nosso coração e ele se revela àqueles que o buscam com todo o coração. Deus sabe o nível de interesse que você tem nele. E olha, vamos ser bem sinceros aqui, gente. Eu não quero dourar a pílula,
99% das pessoas, elas tiveram um encontro com Deus quando Deus lhe supriu uma demanda. Dificilmente uma pessoa se aproximou de Deus pelo que Deus é. Normalmente você se aproxima de Deus assim: Senhor, meu filho está na UTI, está desenganado e eu preciso do Senhor. Se o Senhor curar ele, eu vou te servir. Senhor, meu casamento aqui está pelas últimas. Se o Senhor restaurar ele, Senhor, olha, eu preciso aqui de um milagre em tal e tal coisa, situação. Eu estou uma crise aqui emocional, situação. Preciso do Senhor para resolver esse problema. E aí Deus vai lá, nos abençoa, porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele é bondoso, Ele tem interesse em nos abençoar e nos transformar. Mas Deus, nesses momentos, Ele sempre dá uma deixa para nos atrair para conhecê-lo. E aqui tem uma chave que eu vejo poucas pessoas perceberem. É que essas deixas de Deus, é como se Deus levantasse a bola, né? Para saber do nosso coração. Claro que Deus sabe do nosso coração, mas para revelar o nosso coração. Deus levanta a bola assim para revelar o nosso coração. E quando nós estamos realmente interessados na pessoa de Deus, a gente aproveita a oportunidade. Quando a gente não está tão interessado na pessoa de Deus, a gente deixa a oportunidade passar. Acontece que existem níveis de revelação que só estão acessíveis para aqueles que desejam realmente conhecer a Deus de todo o coração. Não é apenas resolver um problema. Você tem um problema que quer que Deus resolva? Muito provavelmente, se você clamar a Deus, Deus vai resolver. Mas, você quer realmente entender o coração do Senhor? Aí você precisa ter um interesse mais profundo, um interesse mais genuíno em Deus. Da mesma forma que, provavelmente, nem você gosta de ficar respondendo curiosos. Você gosta de curioso na sua vida? Gente que quer saber porque quer saber, não quer saber o que é fofoca, quer saber qual é a informação na sua vida, quer com quem que você tá, onde é que você vai, o que é que você faz, qual é o seu plano, o seu processo, o seu projeto, em que nível você tá, como é que tá. A pessoa, você quer saber pra quê? Não, curiosidade, fofoca, entendeu? Tem um falso interesse disso, mas só pra saber informação sobre, não vai ajudar em nada. Você gostaria de abrir o coração pra essa pessoa? Claro que não. Agora, alguém que tem interesse genuíno em você. Você olha assim e fala assim: essa pessoa realmente se importa comigo. Aí já é diferente, ó. Meu Deus, o celular aqui já tá apertando aqui pra. Meu Deus, a bateria, vamos lá. Então, quando nós buscamos a Deus, o Senhor rastreia o nosso coração e a resposta de Deus é concernente à sede e à fome do nosso coração. Você quer mais Deus, você precisa buscá-lo de todo o coração. E buscar de todo o coração não é um movimento do dia para a noite. Buscar de todo o coração, muitas vezes, requer uma entrega processual, sabe? Você vai querendo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E quando você vai ver, você já está num nível de compreensão do coração do Senhor, um nível de revelação, um nível de desejo de ser por Deus, muito maior do que outrora. Se você está nesse lugar, não saia desse lugar. Se você não está nesse lugar, o Senhor te convida para esse lugar. Sabe por quê? Porque mais do que você querer conhecer o coração de Deus, Deus quer revelar o coração dele para você. Ele não te trouxe aqui, então, para ouvir essa palavra. Sabe, as deixas de Deus, quando Deus levanta a bola para que você conheça mais dele, essas deixas de Deus, elas acontecem de muitas formas. Acontece também num devocional como esse, onde nós poderíamos falar de bênçãos, de milagres, de livramentos, como falamos também muitas vezes aqui em outros devocionais. Mas hoje é uma palavra unicamente para que você possa medir a verdadeira fome e sede do seu coração sobre a pessoa de Deus. Muitas vezes vemos Deus como um terapeuta que nós podemos abrir o nosso coração e sim, podemos fazer isso. Mas a Bíblia nos mostra também Deus interessado em revelar o coração dele para nós. É curioso isso, né? Porque na prática terapêutica moderna, normalmente o terapeuta ele precisa manter uma certa distância da pessoa que está fazendo a terapia, e tem várias razões para isso. Mas Deus é muito mais do que um terapeuta. Deus não quer que você consulte ele apenas num divã. Deus é um pai. Pai tem relação íntima. Pai
ele revela coisas que não revela para outros de fora de casa. O pai, ele age com a proximidade, com a intimidade, como não faz com outros. Compreende? Eu lembro quando era pequeno, meu pai tinha a profissão dele, ele saía para a profissão dele, fardado, depois virou empresário, mas enquanto era funcionário, ele saía fardado com a roupa da empresa para poder trabalhar. Aí quando chegava em casa, ficava de bermuda, sem camisa, obviamente tá na casa dele, né? Pai com as crianças ali, brincava com a gente, aquele nível de intimidade, as falas, as brincadeiras, as piadas, as histórias, eram coisas privadas daquele ambiente. Aquele ambiente que tinha um nível de proximidade de relação mais profundos do que havia em outros lugares. Assim também é Deus com seus filhos. Eu sei que muitos procuram a Deus pelo que ele faz, mas aos filhos é requerido procurar Deus pelo que ele é. E olha, se você realmente experimentar quem Deus é, eu te garanto que você nunca mais vai querer perder isso de vista. Até porque quem Deus é, também logo o que ele faz. Se você precisar de uma coisa, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Se você precisar, se você estiver numa situação, Deus vai te ajudar, pode ter certeza disso. Mas posso ser bem sincero para você? Deus te abençoa e te ajuda, independente da sua oração. Você acha que Deus só te ajuda se você orar? Quer dizer que no dia que você não orar vai faltar oxigênio, porque Deus falou assim, não, você não orou hoje, você não vai respirar hoje. Filho, pelo amor de Deus, o Senhor te abençoa muito mais do que você imagina. A bênção de Deus não está associada, não está atrelada à sua performance, mas existe um coração para ser revelado. E o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e verdade, aqueles que o buscam de todo o coração. Muitos buscarão, muitos o procurarão. O procurar é para todos, mas o achar é para quem procura de todo o coração, quando o seu desejo por Deus for mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Aí você vai começar a entender algumas coisas da profundidade de Deus, que você talvez não vai ver em rede social, que você talvez não vai ver em posts de lacração, que você talvez não vai ver num curso teológico, que você talvez não vai ver num seminário, que você não vai ver para as multidões, porque são coisas dadas aos discípulos íntimos. É curioso que Jesus ele teve 12 discípulos próximos, né, os 12 apóstolos ali. Jesus tinha outros discípulos também, né, tinha outras pessoas que seguiam Jesus, que não eram dos 12, mas seguiam Jesus ali por onde ele ia. Mas é interessante que algumas experiências ele só permitiu ter acesso Pedro, Tiago e João. A transfiguração, Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos não viram Jesus transfigurado. A cura da filha de Jairo, quando Jesus precisa entrar na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João. Jesus orando no Getsêmani, com a alma angustiada, Pedro, Tiago e João, não eram os dois. Então, mesmo sendo discípulo, tem discípulo que tem acesso até aqui. Tem discípulo que tem acesso maior. O que é que dá esse acesso? É o desejo, é o interesse real. Agora, você pode fingir para muitas pessoas. E tem gente que finge muito bem, tem gente que mente muito bem. Pode fingir pro seu amigo, pro seu colega, seu cônjuge, para qualquer pessoa. Mas Deus conhece o coração, sabe? Você não vai convencer Deus a te contar um segredo só pela sua performance, só porque você, Thiago, jejuei aqui 30 dias para Deus me contar um segredo. Não, ele mede, ele sabe perfeitamente o seu interesse naquilo que ele faz e naquilo que ele é. E Deus procura pessoas nesse tempo para revelar o coração dele, para revelar quem ele é. Eu quero fazer uma oração com você para a gente fechar esse devocional, principalmente porque o celular está dando uma vez que a bateria vai esgotar. Mas eu quero orar com você e eu quero até abrir um parêntese antes da nossa oração, porque eu sei que podem haver pessoas aqui que digam assim, Thiago, eu já tive nesse nível de fome, eu tive nesse nível de sede. Não tô mais, mas eu já tive nesse nível. Thiago, se você conhecesse a minha história, olha, eu já vivi isso, isso e isso com Deus. Realmente já vivi revelações de Deus profundas, eu conheço o coração de Deus, eu acredito em você perfeitamente. Eu sei perfeitamente que tem pessoas que já estiveram nesse lugar e não estão mais. Mas se você tá aqui, desse jeito, ouvindo essa palavra, isso não é em vão.
Você sabe que Deus não é um Deus de coincidências. Deus é um Deus de jesuicidências, ou seja, nada com Deus é por acaso. O acaso tem a ver conosco, com nossa incerteza, com nossa, sabe, oh, coincidência, tal, eu te encontrei aqui, ou coincidência, olha só, mesma data, mesmo momento. Com Deus não tem isso, ele conhece todas as coisas, ele governa todas as coisas. Uma palavra como essa é um chamado para que você volte a ir mais fundo em Deus. Eu não sei quando, não sei porquê, não sei em que situação você saiu dessa profundidade, mas hoje não é uma palavra para você dar explicações. Hoje é um convite para você mergulhar novamente no Senhor, com todo o seu coração. Você me buscará, diz o Senhor, mas você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. E Deus ainda dá uma garantia, ó. Quando você me buscar com todo o seu coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém, gente? Feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sou grato a Ti porque Tu és maravilhosamente fiel. O Seu amor para conosco nos constrange, Pai. Eu conheço só um pedacinho pequeno do Seu amor. Não teria condição fisiológica, não teria condição cognitiva, emocional, de conhecer a totalidade do Seu amor, mas até mesmo do pedacinho que eu conheço é impressionante como o interesse do Senhor em nós é vivo e se renova dia após dia. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos Teus chamados constantes. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor desperte fome e sede no coração dos Teus filhos. Eu sei que esse devocional, talvez, ele não chegue a muitas pessoas, mas ele vai chegar nas pessoas certas, porque o Senhor sabe nos encontrar, o Senhor sabe nos achar. Desperta em nós o interesse genuíno em Ti, Senhor, não apenas no que Tu fazes. Se alguém precisa do que Tu fazes, que o Senhor conceda. Como irmãos em Cristo, nós oramos por quem precisa de milagres, quem precisa de cura, quem precisa de provisão, quem precisa do Teu impossível. Nós, como irmãos, como família na fé, nós oramos por isso, declaramos o Teu favor sobre eles. Mas eu oro, Pai, para que nesse coração não haja só uma urgência de um milagre, mas sim uma sede real de uma relação profunda contigo. E como está prometido na Sua palavra, Senhor, aqueles que Te buscarem de todo o coração, que o Senhor se permita ser encontrado por eles, e que daí coisas belas venham acontecer. Pai, aqueles que em algum momento estiveram nesse lugar, mas porventura saíram por qualquer razão que seja, essas razões não importam. Meu Deus, atrai-os de volta para Ti, de volta para essa aliança, de volta para esse nível de revelação, de fome e sede, de desejo pelo Senhor, Pai. Que esse momento e esse nível não seja só uma fase que fique lá escondida no passado da pessoa, mas que seja algo real, presente, vivo dessa relação. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, olha, você que é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like na transmissão e estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Comenta aqui sobre como essa palavra te abençoou, sempre faço questão de ler e também responder todos os comentários. Graças a Deus, bateria não esgotou. Deus é fiel. Tamo junto sempre, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.